Oi gente, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar como foi voar com a Air China de São Paulo para Madrid e como foi passar madrugada no aeroporto de Madrid. Comprando nossas passagens pela Air China por mais ou menos R$ 2.000 por pessoa, esse primeiro trecho, né? Então só a ida, com direito a 2 bagagens despachadas mais a mala de mão. Para fazer o check-in na Air China, a gente não conseguiu fazer o check-in online de jeito nenhum, dava um erro na tela, mas a gente conseguiu fazer super fácil no aeroporto, então foi super tranquilo, a gente chegou com as 3 horas de antecedência e conseguiu fazer o check-in de forma tranquila, despachar as bagagens e ir para a área de embarque. O nosso voo ele foi diurno, então a gente saiu de São Paulo 9h40 da manhã e a gente chegou em Madrid mais ou menos umas 11h50 da noite. Por conta do fuso horário aí também, mas o voo no total tem menos de 10 horas. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o embarque. O embarque da Air China, ele foi organizado de forma que primeiro embarcou prioridades, né, então idosos, crianças de colo, depois primeira classe, e o restante dos embarques, ao invés de ser por zona, como a gente está acostumado, zona 1, 2, 3, foi pela numeração da fileira. Então as fileiras do fundo do avião embarcaram primeiro que as fileiras da frente. E aí assim ficou mais organizado, para dar tempo de todo mundo guardar as malas, e quando entrasse a próxima fileira, não ficaria um tumulto ali de ter gente ainda guardando mala, gente procurando lugar, você ter que parar no meio do corredor. Então a gente achou super positivo. A configuração do avião que fez esse voo São Paulo-Madrid, ele era 3-3-3, né? Então 2 corredores e 3 assentos em cada fileira. A gente achou confortável. Inclusive a gente achou que tinha um espaço bem confortável ali para a perna, assim, a gente não sentiu super apertado quando a gente reclinava, nada, então a gente achou super ok. Em relação às amenities que tiveram no voo da Air China, algumas companhias aéreas, né, sempre dão uma necessaire com algumas coisas para você aproveitar melhor o seu voo, mas no caso da Air China a gente teve o travesseirinho e o cobertorzinho, o fone de ouvido para o entretenimento a bordo, mas a gente não teve nada além disso, né, não teve nenhuma necessaire, não teve tampão de olho, tampão de ouvido, alguma coisa além. Em relação ao entretenimento de bordo, era bom, a gente tinha telinha touch na nossa frente, né? Porém, eram opções apenas em inglês, mandarim e francês. A gente não tinha filmes em português, nem legendas em português. Inclusive, quando você colocava um filme mesmo em inglês ou francês, a legenda em mandarim aparecia, você querendo ou não. Então, sempre todos os filmes que eu assisti eram filmes com legenda em mandarim, mesmo que o idioma fosse em inglês. A gente também achou que não tinha muita opção, assim, de entretenimento, né, de filmes interessantes. Eram filmes mais antigos que não tinham filmes muito novos. Muitos filmes asiáticos, né, então japoneses, coreanos, chineses, tailandeses. Algumas opções em francês e algumas opções hollywoodianas, mas um pouco mais antigas. Em relação às refeições, a gente teve 2 refeições a bordo. A primeira foi o café da manhã, já que o nosso voo partiu às 9 da manhã. E era uma omelete, então a gente não tinha opção de escolha, era uma omelete de queijo, estava ok, a gente comeu, estava gostosinho. E a segunda refeição a gente podia escolher entre frango ou porco, e aí a opção de frango era um frango com molho, e a opção de porco era uma panceta, e estava bem gostoso o molhinho dela, até me surpreendeu. E lógico, com as bebidas ali, refrigerante, suco, a gente não viu bebida alcoólica, né? A gente não viu vinho nem cerveja em nenhuma das refeições. No geral, a gente fez uma boa avaliação desse voo, a gente achou que foi confortável, ainda mais por ser um voo diurno, a gente conseguiu descansar um pouquinho, se entreter um pouquinho ali no entretenimento a bordo, e passar o tempo mais tranquilo, a gente não achou que foi tão cansativo assim. O voo em si foi tranquilo, também pelo espaço da perna, foi bem positivo pra gente. E a gente sim voltaria super a fazer uma outra viagem com a Air China em uma outra oportunidade.
aeroporto de Madrid. A gente chegou no aeroporto de Madrid, então já era quase meia-noite, né, do dia 23 pro dia 24. A gente desceu pelo Terminal 1, né, o aeroporto Madrid-Barraras, daquelas pessoas que gostam lá do programa Aeroportos, deve conhecer bem esse aeroporto. A gente desceu pelo Terminal 1, porque ele é um terminal bem afastado daquele terminalzão principal. Para ir do Terminal 1 para o Terminal 4, que é esse terminal principal, mais novo, bonito, a gente teve que pegar um ônibus, né? Então a gente deu uma caminhadinha ali no Terminal 1, pegou esse ônibus que é gratuito, né? Que faz essa ligação entre os terminais, e a gente foi até o Terminal 4. Esse ônibus ele demorou bastante, a gente ficou uns 15 minutos dentro do ônibus, então a gente viu que realmente o Terminal 1 é bem afastado do Terminal 4, mas foi gratuito, foi super tranquilo entrar lá com as malas, tava também todo mundo com mala, foi tranquilo. A gente chegou no aeroporto de Madrid, vou até deixar um videozinho aqui, né, no momento que eu gravei ali, que a gente teve que ficar no aeroporto esperando por muitas horas, porque a gente ia pegar um trem para ir de Madrid para Barcelona, né, e a gente pegaria o nosso cruzeiro em Barcelona. Então a gente chegou no aeroporto de Madrid, e aí antes a gente tinha imaginado assim, a gente chega no aeroporto de Madrid e vai para uma sala VIP, e aí a gente fica lá, a gente descansa, a gente come, a gente relaxa. Só que depois a gente esqueceu que a gente já vai ter saído da área de embarque, né? Porque a gente vai chegar, vai desembarcar, vai ter que passar pela imigração e a gente não vai ter mais acesso à sala VIP. E aí a gente pensou, não, tudo bem, a gente fica ali no aeroporto e se vira, vai dar tudo certo. E aí não foi bem isso que aconteceu. Olha o videozinho. Oi, gente. Chegamos aqui no aeroporto de Madrid-Barraras. A gente fez um voo pela Air China, que ocorreu tudo bem. A gente desceu no Terminal 1 do aeroporto. São agora 3 horas da manhã, mas a gente chegou, era mais ou menos meia-noite. Aí a gente demorou um tempo, tipo, a imigração foi super rápida, foi segundos, assim, o cara nem olhou pra nossa cara, só carimbou e a gente entrou. Aí demorou um tempo pra liberar as malas, não sei porquê, a gente ficou lá pelo menos uma meia hora e não saía mala nenhuma. Mas aí também quando começou a sair, as nossas foram as primeiras, a gente pegou e já saiu. E aí a gente tinha que vir por Terminal 4, que é aquele terminal grandão, né, do aeroporto e tal, que é onde sai o trem, que é onde tem estação de trem. E a gente tem uma passagem de trem de Madrid para Barcelona, então a gente tem que pegar o trem aqui, até pra uma outra estação, pegar esse trem bala. E aí a gente chegou aqui imaginando o quê? Tipo, a gente pega, senta num lugar, carrega celular, dá uma descansada, come alguma coisa. Gente, tipo, não tem nada, tipo assim, não tem um banco, juro pra vocês, não tem um banco. A gente andou 4 andares do aeroporto, não tem um banco pra gente sentar, a gente tá sentada no chão, tipo, as malas estão aqui, a gente tá assim, ó, tá vendo? Tem pessoas sentadas lá e é isso, não tem onde ficar, não tem o que fazer. A gente tem pelo menos um banheiro, mas é isso, a gente vai ficar aqui por mais 2 horas e meia, já fazem umas 2 horas que a gente tá aqui e é isso. Depois volto com mais notícias. Pessoal, deu tudo certo, a gente ficou lá algumas horas, a gente tava bem cansado, mas a gente ficou ali, não tinha muito o que fazer, a gente esperou até 5 horas da manhã, que foi o horário que abriu a estação de trem, e aí como a gente tinha, né, já o trem comprado, o trem bala comprado de Madrid para Barcelona, a gente não precisou pagar o trem que sai do aeroporto até o terminal de Atocha, que é uma estação que é onde sai a maioria desses trens balas de Madrid. Então a gente nem precisou pagar, a gente escaneou o próprio QR Code da passagem da catraca, né, do trem, e aí a gente já conseguiu acesso, e aí o trem foi passar só às 6 horas da manhã, e aí a gente pegou esse trem, fomos até essa estação de Atocha. Na estação de Atocha, para pegar o trem para Madrid, para Barcelona, a gente passa por uma outra fiscalização ali de scanner, mas é super rápida, então a gente só mostra ali a passagem, coloca as malas, não precisa nem tirar o notebook, é só passar as malas ali rapidinho. E aí você já entra na parte ali dos trens balas e fica olhando ali na televisãozinha qual plataforma que vai sair o seu trem, né, da onde que ela vai sair. Assim que mostra na televisão, você já pode se direcionar para aquela plataforma, eles escaneiam de novo a passagem, né, para confirmar a passagem, o passaporte.
e aí você já entra no trem. Esse percurso durou mais ou menos umas 2 horas de Madrid para Barcelona no trem bala, foi super tranquilo, foi super rápido, não era super confortável para dormir, a gente achou que ia ser mais confortável, não foi. E como a gente tava bem cansado, a gente tava querendo dormir muito, mas não deu muito certo. Mas no fim deu tudo certo, a gente chegou em Barcelona, pegou mais um metrô ali e conseguimos chegar no porto para embarcar pro nosso cruzeiro. O vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e deixem os comentários de vocês se vocês curtiram o nosso vídeo ou não. A gente vai continuar postando, a gente tem bastante coisa pra postar sobre o cruzeiro, sobre todas as paradas que a gente fez. Então siga nosso canal e acompanhe pra mais vídeos. Tchau, tchau!